um idioma ele pode realmente mudar a sua vida. E eu vou contar para vocês qual que é o segredo para aprender mandarim. Para eu falar chinês, eu preciso ir para a China? Ah, eu tô muito velho, não consigo mais aprender. Uma das coisas que mudou o meu jogo para aprender o mandarim foi, e eu vou te contar agora um detalhe que as pessoas elas travam e elas estão errando quando estão estudando mandarim. Vou te contar a verdade aqui, você vai aprender mais rápido se você tiver. Fala pessoal, maravilhosa tarde. Agora eu não estou mais no interior, finalmente eu saí de lá. Agora eu estou aqui em um lugar chamado Muaktep. Hoje pela manhã a gente estava no trem e foi uma viagem de 12 horas, começou ontem. Ontem às 6 horas a gente pegou o trem, chegou aqui hoje, chegou em Bangkok. Ficamos alguns minutinhos lá, fiquei um tempo lá e depois eu vim para cá, para essa outra cidade que fica a 100 quilômetros de Bangkok. Uma cidade onde vai ter uma reunião aqui, vai ter uns eventos também, eu vou participar. E nesse vídeo aqui, eu estou nesse parque aqui, um parque bem interessante aqui, a gente vai dar uma explorada e eu vou contar para vocês qual que é o segredo para aprender mandarim, para que você consiga se comunicar fluidamente com qualquer pessoa. O parque aqui ele é bem arborizado, ó. Um visual muito calmo, né? Tem uma academia ali embaixo, onde você pode fazer uns exercícios. Aqui o visual, ó. Eu estou hospedado aqui nesse pequeno hotel. Tem aqui também, ó, para fazer exercícios, né? Dá para segurar ali e mandar algumas barras. Bem interessante. O primeiro ponto que é crucial para que você consiga aprender o mandarim é que você realmente goste do idioma. Quando você realmente tem interesse pelo idioma, quando você realmente gosta mesmo, você consegue estudar com mais facilidade. Porque quando você tem interesse em alguma coisa, você faz aquilo com prazer, né? Então você vai ter mais prazer em estar estudando, você vai ter mais prazer em estar se dedicando e assim se torna mais fácil o processo. Segundo ponto que eu acho extremamente importante para você aprender mandarim é que você já saiba falar inglês antes, porque os recursos que nós temos para utilizar para aprender o mandarim, os melhores recursos, vou te contar, os melhores recursos, eles são em inglês. Então, quando você já fala o inglês, você consegue abrir um leque de oportunidades, você consegue abrir mais portas de oportunidades. Então, se torna mais fácil de você aprender um outro idioma sempre através do inglês. Para mim, eu aprendi o mandarim através do inglês, eu aprendi coreano através do inglês, francês através do inglês. Então, todo idioma, quando você vai aprender ele, quando você já sabe falar o inglês, você tem mais portas, né? Você tem mais meios de você estar conseguindo estudar. Terceiro ponto, agora a gente já imergindo mais no idioma, o mandarim, ele é um idioma tonal. Então, se você falar o tom errado, você vai acabar falando outra coisa, as pessoas não vão te entender, ou então você pode arrumar um problema, sei lá. Por exemplo, nós temos 4 tons no mandarim, 4 tons. Os tons, eles são muito importantes para que você consiga entender e para que as pessoas consigam entender você também. Então, o primeiro tom, a gente tem ma, ma. Então, quando você estiver estudando, você vai ver que em cima das vogais, elas vão ter meio que esse acento, né? Vai ter um acento e você consegue identificar qual que é o tom. Então esse primeiro tom ma, ele é esse traço reto, né? Quando você vê esse traço reto, ele é o primeiro tom. Esse tom, ele é sempre mais alto. Então você sempre vai falar ma. Ele é mais alto e é mais comprido. Ele é mais comprido. Então você pronuncia ele com mais tempo, né? Ma. O segundo tom é esse ma. Então você vai ver o tracinho, ele nessa subida, ma. Sempre que você vê esse traço, sempre que você vê esse tom, você vai fazer o som como se fosse uma pergunta. Ma. Então no português a gente não tem o primeiro tom, né? Ninguém vai falar ma. Ninguém, não tem esse tom no português. Não tem nada semelhante, acredito, no português. Mas no português a gente tem o segundo, que é sempre que fazemos uma pergunta, a gente fala, é mesmo? É mesmo?
mesmo? Então, sempre que a gente sobe essa interrogação, né, no português, esse é o segundo tom que nós temos no mandarim. Então, você cuida para falar ma, ma, ma. Por exemplo, outra sílaba, ti, ti. Então, sempre que você preste atenção nisso, você consegue falar, as pessoas conseguem te entender e é muito mais tranquilo. Terceiro tom, agora o sol está se pondo lá embaixo, segunda-feira linda hoje. O terceiro tom é essa quebra, ma-a, ma-a, ma-a. Então você começa ma, sobe ma-a, ma-a. No dia a dia a gente não tende a fazer esse ma-a, ma-a. A gente fala ma-a, ma-a, quebra e já continua com o resto da pronúncia. Então sempre que você vê esse chapeuzinho ao contrário, ele é o terceiro tom. Eu vim caminhando lá de cima. Aí tem essa floresta aqui, ó. Tem esse caminho que vai até lá embaixo. Tudo isso aqui faz parte aqui do hotel onde eu tô. Um exemplo desse terceiro tom que nós temos no dia a dia, né? Na pronunciação, na conversa real, é, por exemplo, você tá com pressa? Ni gang shijima, ni, então, ni. Quando você tá aprendendo, você vai ouvir esse ni, ele começando certinho, fazendo todo o percurso. Mas no dia a dia, ninguém fala oi, tudo bem? Como você está? Oi, tudo bem? Como você está? Mesma coisa vai ser no mandarim. Então é ni gang shijima. A palavra você está com pressa, a gente tem esse gang, gang. Mas no dia a dia, ninguém vai falar ni gang shijima, shi, segundo tom, jian, primeiro tom. Então, falando tom por tom, lentamente seria ni gang shi jian ma. Ma é o tom neutro. Ni gang shi jian ma. Então, você está com pressa? No dia a dia a gente fala ni gang shi jian ma. Uma forma que eu percebi também no mandarim, ele é um pouco mais diferente do inglês quando você vai estudar. Por exemplo, no inglês você consegue ver muita música, você consegue praticar com filme. No mandarim também você consegue praticar com filme, você consegue aprender com as conversas reais. Mas no mandarim é um pouco mais complicado de você estudar com música. Eu gosto muito de música, eu tenho vários cantores, várias cantoras chinesas que são muito bons. Mas quando você vai estudar com música, você acaba se deparando com um vocabulário que eles não usam no dia a dia. Então, tem uma linguagem que é dita nas músicas que eles não usam no chinês real de conversação. Então, isso é muito interessante. Ó, vou te dar um exemplo. Tem uma música que eu gosto muito, que é Ni shi Taoyin da Weixin, Taoyin da Weixin. A música é muito linda, eu vou colocar um pedaço dela aqui. Então você consegue ouvir Taoyin da Weixin. Eu vou te contar o que é que significa. Significa que, por exemplo, você vê lá em cima a lua, mas você não consegue tocá-la. Você vê lá em cima e você fica admirando, você fica tendo vontade pela lua, desejo pela lua, mas você não consegue tocá-la. Mas você consegue tocar o reflexo dela que está na água. Isso é Taoyin da Weixin. Só que essa Taoyin da Weixin, você aprende esse significado, mas no dia a dia, na conversa real, você não vai utilizar isso. Não vai utilizar isso. Tem uma outra música que o nome dela é Mo Wan Gui Qi. Mo Wan Gui Qi. Vou colocar um pedaço dela aqui agora. Mo Wan Gui Qi é uma música muito linda e a frase Mo Wan Gui Qi significa não me peça para voltar para casa. Quando você vai estudar o mandarim e você vai conhecer os kanjis, as palavras, né? Cada detalhezinho assim você vai entender o que é que significa cada palavrinha. Mas pessoal, Mo Wan Gui Qi, ninguém fala isso no dia a dia. Ninguém fala isso. No dia a dia, não me peça para voltar para casa. A gente vai falar, por exemplo, Pie wan wo hui jia, Pie wan wo hui jia. Então não me peça para voltar para casa. Então o detalhe é, você pode estudar com música, mas tem que ser bem estratégico e você tem que ter essa consciência
que dentro das músicas chinesas vai ter muitas palavras, vai ter muitas frases que no dia a dia as pessoas não usam. Mas sim, tem muitas palavras, tem muitas músicas que elas usam o mandarim que as pessoas falam. Então você tem que só analisar. Quando é uma música, pessoal, assim, uma música mais cultural, onde o clipe é o povo vestido de roupa chinesa tradicional, tem coisa de dragão, tem coisa de muralha da China, é uma coisa mais pegada na cultura, às vezes sim, você vai encontrar muitas frases que dizem e não usam no dia a dia real. Mas quando é, por exemplo, tô lembrando, tem uma música, 我在夜里跳舞, eu danço na noite. 我在夜里跳舞，在夜里跳舞。 Essa música, ela tem muita coisa que não usa, mas tem muita coisa que usa também. Tem outra música, 有点甜，有点甜。 爱情有点甜。 É uma música romântica e ela tem um vocabulário que é usado no dia a dia. Então você tem que só analisar para você não estar aprendendo algo que você não vai usar na comunicação, mas só para entender aquela música. Não somente para entender a música, por exemplo, o Mo Wan Gui Chi, esse Gui Chi vai ter o significado de voltar para casa. Então você pode ver em coisas mais tradicionais, você pode ver em textos, né, livros. Então faz sentido, mas para a comunicação e para o diálogo com as pessoas, quando as pessoas estão conversando, você não vai ouvir o Mo Wan Gui Chi, o Nishitao Inda Weixin. Nishitao Inda Weixin quer dizer, eu já expliquei, mas no contexto quer dizer o quê? Essa menina, ela é tão bonita, eu gosto tanto dela, mas ela para mim é esse Mo Wan, ela para mim é esse Tao Inda Weixin. Eu consigo vê-la, consigo admirar, consigo tocar o reflexo dela na água, mas eu não consigo ter ela para mim. Ela é a lua, né? Então ela é o meu Tao Inda Weixin, mas no contexto, no dia a dia, ninguém vai falar isso. Outro ponto extremamente crucial para você aprender o mandarim é que você estude todos os dias. Pessoal, esse é o principal. Ah, eu vou estudar um dia na semana, na segunda e na quinta um pouco mais. Não, pessoal, tem que ser todo dia. Se você realmente quer aprender, tem que ser todo dia. Para eu falar chinês, eu preciso ir para a China? Na verdade, não, pessoal. Para você aprender o idioma, você vai aprender mais rápido, vou te contar a verdade aqui, você vai aprender mais rápido se você estiver em casa estudando. Eu estou há 2 meses na Tailândia, eu estou há 2 meses aqui e até agora eu só sei falar 3 frases, 4 frases em tailandês. Mas por que eu não estou falando tailandês se eu estou aqui já? Já era para estar falando, né? Estou há 2 meses aqui. O que acontece? Quando você está estudando e você consegue ver ali, né? Você vê as palavras, você entende a explicação e você entende como é usado, se torna mais fácil de você conseguir estar utilizando. Então, quando você faz primeiro o estudo e em seguida a imersão, imersão é quando você vai falar com as pessoas, é quando você vai assistir um filme para você entender, é quando você vai se comunicar, é quando você vai ouvir uma música, isso é imersão. Então, quando você faz primeiro a aula, quando você faz primeiro o estudo e você aprende, né? Você aprende, você consegue ir e comunicar com as pessoas, você consegue falar com elas. Isso é mais produtivo do que você primeiramente fazer a imersão. Então, um ponto, se você tem contato com chineses, por exemplo, quando eu estava no Brasil, eu ia nas lojas para falar com os chineses, só que eu ia lá já sabendo porque eu já tinha estudado em casa. Eu estudava em casa, aprendia e eu ia lá para falar com eles para fluir mais, para eu colocar em prática aquilo que eu aprendi. Mas eu não ia lá neles para eu aprender a falar o chinês lá. Eu já aprendi em casa, aprendia, tudo bem, quanto custa isso aqui, que horas que é. Então tinha vezes que eu estava em casa, aí eu estudava em chinês. Que horas são? 现在几点? Que horas são? Aí eu ia lá no chinês, eu estava correndo, estava fazendo alguma coisa, passava por uma loja chinesa, aí eu voltava lá, sempre era uma lanchonete. Lanchonete é coisa de produto, fone de ouvido, carregador, aí eu ia lá e perguntava que horas são, para ver se alguém entende. Quando eu entendia, obrigado, eu saía fora. Mas por que eu saía fora? Porque eu só sabia falar uma frase. Como é que eu iria fluir? Então, para você fluir, você aprende em casa, você estuda com aulas, você vê música, você faz o correto e em seguida você vai para a imersão. Isso se torna mais fácil. Eu posso confirmar isso para você porque eu estou aqui na Tailândia e as frases que eu consigo falar, a comunicação que eu consigo ter
é justamente as palavras e a comunicação que eu aprendi em aulas. Então eu estou com as pessoas aqui e sim, realmente, você convivendo com as pessoas, você aprende sim. Mas pessoal, é mais produtivo, eu acredito que é mais produtivo quando você estuda e em seguida você faz a imersão. Estando com os tailandeses e com os chineses, eu aprendi sim vocabulário, eu aprendi sim expressões, eu aprendi sim várias coisas, né? Principalmente com as crianças lá, cara. As crianças são incríveis, mas são pequenos detalhes, são algumas coisinhas aqui, uma coisinha ali, você vai pegando uma fluidez, mas a pronúncia mesmo, a comunicação, o vocabulário grande, né? A gramática, você não quer aprender a estar falando pastel flango, né? Você quer falar as palavras corretamente, você quer fazer as estruturas de frase corretamente e você quer ser entendido, né? Então é muito mais significativo quando você aprende e em seguida você faz a imersão. Eu sei de pessoas que não praticam o idioma porque elas têm vergonha. Eu tenho vergonha de ir naquelas pessoas e falar com elas. Ter vergonha. Pessoal, vou te contar uma coisa. Ninguém liga, ninguém se importa com você. Então, eu não vou falar, não vou me comunicar. Primeira coisa, as pessoas estão tão preocupadas com a vida delas que você vai ter vergonha de falar e você simplesmente vai se limitar. Você simplesmente vai fechar uma porta para você em poder ir e evoluir, poder ir, pegar um desafio e talvez evoluir a partir daquilo. Outra coisa, pessoal, as pessoas que elas se expõem a desafios, elas estão tendo mais oportunidades, elas estão evoluindo mais. Então, uma coisa eu te conto, as pessoas que se expõem, que vão para cima dos desafios, elas evoluem mais e elas crescem mais. Então você não pode se limitar o que, é que as pessoas vão pensar se eu estou aprendendo. Cara, se elas não te entenderem, elas não vão entender, mas depois que você falar errado e você conseguir se comunicar, ou você talvez não conseguir se comunicar, a pessoa vai voltar para se preocupar com as coisas cotidianas dela, a pessoa vai se preocupar com o dela e ela muito provavelmente não vai nem lembrar qual que é o seu nome ou o que é que foi que você falou depois. Eu estou muito velho, não consigo mais aprender. Vocês devem imaginar que para uma criança aprender um idioma é muito mais fácil porque ela tem menos preocupações, ela não tem com o que se preocupar, né? Ela não tem trabalho, ela só tem que aprender como se a mente dela fosse um caderno aberto, né? Um livro aberto para você poder escrever lá. E nesse contexto, sim, né? A criança ela tem menos preocupações, então ela consegue se concentrar mais e consegue aprender com mais facilidade. Mas uma criança, para ela aprender a língua materna dela, ela demora de 5 a 6 anos para que ela consiga ter uma conversa fluida, ela consiga ter uma comunicação longa. A criança demora de 5 a 6 anos e ela faz isso em tempo integral. Ela faz isso em tempo integral. Então ela está imergida na língua materna dela, ela está ali aprendendo. E depois de 5, 6 anos ela consegue se comunicar. Então por que a criança aprende a língua dela tão rápido? Por que ela aprende o idioma dela com facilidade, né? Como é que a gente criança, a gente aprende o idioma? A gente aprende porque a gente faz isso em tempo integral desde pequeno, né? Desde que nasce até os 4, 3, você está sempre crescendo. Você está crescendo ouvindo aquilo, você está imergido integralmente naquilo. Então, não é que a criança ela tem mais facilidade, mas a criança ela tem mais esforço, ela tem mais dedicação. É essa a palavra. Ela tem dedicação. Então, 5, 6 anos para que ela consiga falar a língua dela materna. Mas você, com 1 ano ou 2 anos, estudando o método correto, fazendo certinho, você consegue também aprender um idioma em menos. Você consegue aprender um idioma em menos de 1 ano ou 2 e você consegue ter uma comunicação fluida. Uma das coisas que mudou o meu jogo para aprender o mandarim foi eu ter um sonho ou eu ter alguma coisa que me motivasse. Então, pessoal, no meu caderno de mandarim, aqui eu tenho Hualongó, que é uma... Amo essa fruta, amo essa fruta. Tava fazendo um som do plástico, coloquei aqui embaixo. Pessoal, no meu caderno de mandarim, eu tinha na capa, atrás da capa dele, eu tinha impresso a imagem de uma modelo chinesa. Ela estava deitada. Eu lembro a pose dela. Ela estava deitada e não tinha nada demais ali, não tinha nada demais. Mas quando eu olhava, eu falava, caramba, cara, se eu aprender o mandarim, eu consigo desenrolar uma mulher massa dessa.
Se eu aprender o mandarim, eu consigo falar com uma mulher top assim. Acho que eu tinha 14, 15 anos, não importa a idade, mas aquilo ali me motivou. Aquilo ali me motivou a estudar o mandarim. Então, por mais que fosse uma motivação boba, né? A sua motivação pode ser, eu quero assistir um dorama e entender ele todo. Então, por mais que seja boba para outras pessoas, ou visualmente falando seja bobo, né? Ou seja fraco, não faça muito sentido, né? Não seja grande, né? Por exemplo, eu quero aprender mandarim para eu ter um negócio milionário lá fora do país, na China. Então, se isso não te motiva, então você busque alguma coisa que realmente seja o seu motivo, que realmente seja a sua motivação. Então, qual que é a sua motivação hoje para aprender o mandarim? Qual que é a sua motivação clara? Então, quando eu comecei a minha jornada, eu tinha uma motivação que era desenrolar as mulherzadas. Mas Bruno, essa é uma motivação muito estúpida. Mas, naquele momento ali, foi a motivação que me dava combustível para todo dia eu ir estudar. Então, você tem que encontrar algo que te dê combustível para que você consiga estudar o mandarim com vontade, com força e todo dia. Bruno, quais são os melhores meios para aprender mandarim? Os melhores meios que você pode encontrar é você fazer aula no YouTube, é você escutar música, é você assistir filme. Então, quando você pesquisa música em mandarim, Chinese songs, você vai escutar muitas músicas. A primeira música que eu escutei, eu ouvi ela um dia desses e eu tava, caramba, eu lembro quando eu comecei a estudar e eu não conseguia entender nada, e hoje eu consigo ouvir, consigo entender e consigo explicar as palavras que estão ali. Então, música faz muito sentido, e como eu falei no início do vídeo, se você sabe falar inglês, se torna mais fácil para você aprender mandarim e para que você consiga ter um processo mais fácil, pelo fato de a gente ter mais conteúdos, a gente ter mais meios através do inglês. Um idioma, ele pode realmente mudar a sua vida. E o mandarim e o inglês, eles para mim, eles foram portas que Deus me deu para conseguir destravar e conseguir alcançar lugares diferentes, alcançar pessoas diferentes, ter comunicações diferentes. Então eu estar aqui na Tailândia e eu ter oportunidades como ensinar inglês para as crianças chinesas, ou conseguir estar com pessoas diferentes, pessoas gringas, conseguir ajudar essas pessoas. Para mim, os idiomas foram uma porta que Deus me deu. Os idiomas, né, foram a chave para abrir essa porta. Então a barreira era chegar no país e os idiomas abriram essa porta. Então quando você consegue se comunicar em um novo idioma, você fala um novo idioma, você tem mais oportunidades. Então, resumindo, qual que é o meio, qual que é o método para aprender a falar mandarim? O método é você realmente gostar do idioma, você estudar todo dia, você ter uma motivação clara, porque pessoal, quando você faz isso e você estuda todo dia e você sabe qual que é a sua motivação e você realmente gosta daquilo, você só vai parar quando você aprender. Então, se você gosta daquilo e você tem a motivação, cara, eu quero fazer isso aqui, eu quero ter isso aqui, eu quero alcançar isso aqui. Então o caminho é esse aqui, então eu vou fazer isso. Então todo dia, com motivação, sabendo que é difícil, você vai ver que faz muito sentido e que você vai realmente conseguir. E eu vou te contar uma coisa agora, que é o superar obstáculos em um idioma. Quando você está aprendendo, você escuta muita palavra e você de repente fica, nunca ouvi isso aqui não vou lembrar, você esquece. Mas depois, quando você está se comunicando com as pessoas e elas começam a falar, você, caramba, eu já ouvi isso e eu consigo entender isso. Então, por mais que você esqueça alguma coisa agora e você continue estudando, quando chegar mais para frente e você for ouvir alguém falar, ou até mesmo quando você precisar falar, quando você tem costume em estar ouvindo o idioma, quando você tem costume em estar estudando ele, as palavras que você estudou e esqueceu, elas vão voltar para sua mente e você vai conseguir lembrar. Então, por mais que você estudou hoje, amanhã você não lembre, sim, uma semana ou outra depois você vai lembrar, elas vão voltar para sua mente e vai fazer muito sentido e você vai ficar muito feliz porque você lembrou, porque você estudou aquilo. E eu vou te contar agora um detalhe que as pessoas elas travam e elas estão errando quando estão estudando o mandarim. Quando você encontra uma gramática que ela é difícil para você, quando você encontra alguma coisa que é difícil para você,
no idioma e você fica parado naquilo ali. Aquilo ali te trava e você não consegue fluir. Por exemplo, quando eu comecei o mandarim, um tempo depois, acho que uns 3 meses, ó, tem alguém vindo lá embaixo. Quando eu comecei o mandarim, eu vi que tinha uma gramática que era para você falar por quanto tempo você fez alguma coisa. Então, por exemplo, eu danço, você fala wo tiao, quer dizer eu danço. Mas se você quiser falar, eu danço por 30 horas, wo tiao 30个小时的 wu. Então você vai ter que abrir o verbo tiao wu. Então no meio desse tiao wu, eu coloco o 30个小时30 30 30个小时 30 horas. 我跳30个小时的 wu. Então, quando eu percebi que para mim era uma dificuldade entender qual que é o verbo que eu vou abrir, né? Qual que é o verbo que eu vou abrir para conseguir estar colocando o tempo, eu percebi que aquilo estava me travando. Aí eu pulei de estudar essa gramática, eu comecei a estudar outra coisa e depois que eu voltei para essa gramática, que eu aprendi mais verbos, que eu entendi mais verbos, quando eu voltei para essa gramática, para mim foi mais fácil e eu consegui aprender ela. Ainda falando dessa dificuldade que eu tive, por exemplo, eu comi muito. Então tem verbos que abrem e verbos que não abrem. Eu pulei essa gramática, estudei outra coisa e quando eu voltei para ela, eu conseguia entender com mais facilidade qual que é o verbo que eu vou abrir e qual que é o verbo que não vai abrir. Então, por exemplo, eu comi muito. Comer é 吃饭, 吃饭. Eu comi muito. 我吃很多饭, 我吃很多饭. Então eu pulei e voltei e consegui entender. Então você que está estudando, se você encontrar uma dificuldade, não permanece nela. Você pula, pode ir para outro conteúdo, pode pegar uma coisa mais fácil. Quando você aprender, você pode voltar para essa dificuldade e você vai ver que vai ser mais fácil para você aprender também. Pessoal, e esse foi o vídeo. Agora está dando 7 horas aqui. Eu vou me adiantar para uma reunião aqui. E se você gostou desse vídeo, se você tem alguma dúvida e você gostaria que eu esclarecesse para você, você pode comentar aqui embaixo ou você pode me chamar também lá no meu Instagram, que é Bruno Kleber 1. Então eu espero que esse vídeo ele tenha esclarecido para você o caminho e que você possa ter entendido qual que é o processo e que você possa também já saber qual que é o seu próximo passo. Então eu fico por aqui e te vejo no próximo dia. Pessoal, agora ó, a lua tá lá já. Maravilhosa noite.